Eu li o seu livro Transformando Suor em Ouro, e há muito tempo, eu não vou lembrar quando que eu Ele li. foi lançado em 2006, pra você ter noção. Foi 17 anos. Então, se eu não me engano, eu li quando eu tava na Academia Militar ainda. Eu fui lá da palestra da Academia Militar, lá na Agulhas Negras. Aquele auditório novo, fui lá uma vez, espetacular. Não, é bem bacana, assim, e... Poxa, quando eu li o seu livro, e faz muito tempo que eu li, então não vou lembrar de tudo, o pessoal tem a ilusão de que eu lembro de tudo que eu li. Não, eu falo do que eu lembro, né? Mas eu lembro que aquilo que me impactou bastante é que você falava, olha, querer ganhar todo mundo quer. Falava, o segredo é treinar mais, pô. E aí tinha passagens lá, inclusive você falando que foi questionado pelos jogadores na época, onde, poxa, não tem como treinar no ginásio, não vamos treinar no estacionamento. É. O pessoal, mas como assim no estacionamento, pô, né? Se alguém machucar, não sei o quê, não, a gente tem que treinar, tem que treinar. Daí eu falei, cara, ganha quem treina mais, pô. E na época, eu não era primeiro da minha turma ainda, de artilharia. Daí eu falei, cara, tem que treinar mais. E aí eu estudava mais, e aí que surpresa que aconteceu quando eu estudava mais. Tinha nota mais alta, pô. Você teve uma sorte danada a partir dali. Sorte pra caramba, né? A partir daquele ponto. E eu lembro de uma coisa também que me marcou, que eu menciono em toda a turma do Viver de Renda, que foi um conceito que eu não conhecia, eu conheci através da sua obra, que era o Gradient Score. Que era aquilo de que, olha, quando você tem uma meta, só de ter a meta você está mais próximo dela, que as pessoas fazem, né, questão de tentar superar aquelas marcas que elas colocam. Até quem vai fazer uma prova de rua, por exemplo. Geralmente o cara sai muito forte, corre o primeiro quilômetro igual um queniano, aí depois ele morre no meio. Aí no final, quando ele vê a linha de chegada, que tá chegando a meta, o que que ele faz? Ele acelera para tentar Acelera de bater aquilo novo. mais rápido. Eu falei, nossa, faz todo sentido isso aqui. Então foi um livro, Bernardinho, que eu posso falar que, de certa maneira, mudou minha vida, cara. Conceitos que eu não tinha contato antes. E quando a gente colocou o título do podcast, Qual o Segredo dos Campeões? De cara, né? Eu sabia, poxa, não tem um segredo assim, né? A Porque gente tem tava coisas tão A nítidas. gente tava discutindo isso lá em casa, se arrumando pra vir pra cá. E daí o Bruno falou: o Bernardinho mandou uma mandou no mensagem pra direct. mim. Falou: eu espero que vocês me contem qual o segredo dos Aí ele falou, campeões. mal deve saber. Aí eu falei assim: não, mas você leu o livro, né? E no livro ele não fala que é o treinamento. Aí treino. o Bruno falou: eu falei, esse é o segredo. É porque as pessoas não É querem que essa não é resposta. segredo. Tá nítido, tá claro pra todo mundo, pô. Você quer ganhar, tem que treinar mais, tem que se dedicar mais do que os outros que estão fazendo a mesma coisa que você. Isso vai te É levar mais importante que a longe. gente, até a questão de burnout, treinar mais significa com mais eficiência. Treinar mais significa com mais presença, Uhum. sabe? Eu me dedico. Sabe? As pessoas acham que controlam muitas coisas na vida. Você não controla quanto talento você tem. Você tem um certo talento, você tem a memória forte, você tem isso, aquilo. A Malu tem os talentos delas. Você desenvolve, você trabalha, mas você vem digamos, ao planeta Terra com um certo kit pessoal, Sim. né? Algumas características são tuas, você vai melhorar, tal, vai tal, trabalha as outras. Mas você controla quanto de esforço você coloca no processo. Uhum. Chegar uma hora antes depende de quem. Ler um pouco mais depende de quem. Sair um pouco depois depende de quem. Depende de você. Então, eu digo assim, quando a gente coloca, né, a frase é a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer todo mundo quer, mas quantos querem se preparar efetivamente? Então, quando a gente chegou na Holanda, esse caso do estacionamento, a primeira delas, que já aconteceu em pista Conta essa história, porque é, o Bruno lembrou. estacionamento, pista desativada do aeroporto, tudo que você possa imaginar já aconteceu. Pista de aeroporto. Aí o pessoal manda às vezes vídeo, eu tô aqui no aeroporto com o meu time, que o voo foi, estão treinando sentados. Aí você, treinar sentado não adianta? Não adianta. Você machucou o joelho, você não pode treinar. Legal, o que eu faço? Eu isolo você, eu sento você, você não vai isolar o joelho, mas você vai trabalhar outras coisas com a parte superior. Uhum. Então, você não está ganhando, mas estou minimizando perdas. Veio a pandemia, treinava por Zoom. Uma jogadora estava na casa dela, no interior de Minas, numa cidadezinha. Mas, Bernardo, eu não tenho peso nenhum para fazer aqui. Você tem um. O que você tem aí de pesado? Pô, tem um botijão de gás. Pega o botijão de gás. Não tem bola aqui, tem bola de. Ah, mas eu subi tem bola de futebol. Pega a bola de futebol. Aquela história, fazer o melhor na condição que você tem naquele momento. Isso aqui não é o ideal. Não é o ideal, nunca é o ideal. Quando eu fui dirigir aquele time, era o ideal, a condição, sem preparador físico, sem motorista. Não era o ideal, mas era o que a gente tinha. Tem uma frase do Tom Brady, só para a gente voltar depois ao estacionamento e às pistas. Não é uma frase do Tom Brady, é o que o tutor do Tom Brady dizia e para mim se tornou um mantra. Eu sou um fã do Tom Brady. Não pelos títulos que ele ganhou, mas por como ele chegou lá. Que ele foi um cara, ele não tinha muito talento, ele era reserva, ele era backup na universidade, que depois passou a se titular no final. E ele se lamentava que ele tinha uma autoconfiança, que é o grande diferencial dele, que é o diferencial desses super campeões. Eles dão o seu melhor quando o seu melhor é necessário. Na hora da tormenta, da dificuldade, o cara tem a melhor performance. Porque na boa, tudo bem, a gente vai bem, mas e na dificuldade? Se sentem confortáveis no desconforto. Tem um quê do campeão, tem um pouco disso. E eu tive a oportunidade de trabalhar com tantos campeões, e quando eu observo esses grandes campeões, tem isso. E o tutor dele, na universidade,
Porque na universidade você tem tutores, né, que orientam os atletas, né? E aí ele ia lá trabalhar como tutor nas sextas-feiras. E o cara dizia, me impressionava, que um cara assim, um cara boa pinta, né, quarterback do time, na universidade, aquela coisa toda, ele vinha se preparar para o jogo, ele vinha conversar comigo. Mas ele se lamentava muito, porque ele queria ser titular, ele não partia titular. Tem até uma história do comeback kid, que ele era o garoto da virada. Ele entrava e virava os jogos e depois se tornou, no final, o grande titular e co-captain do time, co-capitão. E ele falou o seguinte, o tutor dele, quando ele começava a se lamentar, ele falou assim, ele falava em inglês, seria, porque é que rima, depois a gente... Don't complain, don't explain. Não reclame, não se explique. Just show up and do your best. Se apresente e faça o seu melhor. Isso para mim é um mantra. Ok, é o que é. Vamos fazer o nosso melhor na condição que a gente tem. Então o que acontece? Isso vai de encontro ao primeiro treinamento no estacionamento. Em 2003, nós chegamos à Holanda. O time já crescendo, fazendo pré-temporada, ia começar a Liga Mundial, que é a primeira competição, que agora chama-se Liga das Nações. E aí nós chegamos na Holanda, e era dia 30 de abril, se eu não me engano, que na época, não sei se ainda se comemora-se nesse dia, era o dia da coroação da antiga Rainha Beatriz. E era feriado na Holanda, né? É um feriado local, né? No mundo não comemorava. Tipo o dia do rei que a gente viu lá. A gente acabou de voltar da Holanda. Agora é o rei, porque né, a Beatriz era a mãe dele. Ok. E aí, dia 30 de abril, ou algo parecido, era o dia do rei. Nós chegamos lá, pegamos um ônibus para ir ao hotel, mudávamos de roupa, fazer um lanche e treinar, porque estava programado um treinamento, não era um treinamento, era um treinamento. Legal. E jogadores, obviamente, cansados. Imagina, na época, tudo classe econômica, tal, dormé, né? Pô, vinha lá, os caras vinham... Os caras vinham enlatados. Aí o cara sai do avião só para esticar de novo, leva 1 hora, né? Os caras saem travados. 12, né? 13 horas de voo, chegamos lá. Ok. Entramos no ônibus, entrou um acompanhante da Federação Holandesa, falou, professor, tá tudo certo. Nosso schedule aqui, nossa agenda aqui de treino e tal, mas hoje não pode ter treino. Feriado na Holanda. Aniversário da coroação da rainha. Só os bares abriam, os pubs para tomar uma cerveja lá, né? Ok. E aí os jogadores ouviram, né? Ai, não vai ter treino, vamos voltar aí, né? Tá bom. E eu aqui. Aí vamos nessa. Aí estamos na periferia de Amsterdã. Chegamos no hotel baixinho assim, com um campo assim atrás e tal, um campo assim, um gramado. Gramado. Mas Gramado tinha umas vaquinhas e tal, umas vaquinhas holandesas, né? Não são indianas, mas né, são sagradas, vou dar bolada nas vaquinhas. Mas tinha um estacionamento, um asfalto assim, ó. Falei, aqui mesmo. Desci, falei, moçada, mete o agasalho, meio friozinho, nós vamos lanchar e nós vamos treinar. Treinar onde? Aqui. Pô, só enlouqueceu de vez, no asfalto e tal. Aí fica tudo com bico, né? Porra. Bora. E desceram, e treinamos. No final da história, desses anos todos, com esse tipo de experiência de aeroporto, de pista e tal, é o seguinte, o senso do merecimento. Na hora da final, eu fiz por onde? Eu fiz aquilo que era possível e necessário ser feito. Não vão tomar de mim. E o Giovanni escreveu isso no dia 29 de agosto, a primeira medalha de ouro. Ele escreveu no vestiário. Ninguém treinou mais do que a gente. Ninguém acordou mais cedo do que a gente. Tal. Ninguém merece mais do que nós. Ele, em tom de meio de brincadeira, mas fazendo alusão ao processo que nós tínhamos passado. Agora é hora de chegar e buscar o que é nosso, que a gente construiu. Né? Porque a gente trabalhou, a gente estudou, a gente se preparou, a gente fez. Né? E é no que eu acredito. Né? Às vezes, eu costumo dizer que então, treinar mais é treinar melhor. Naquele momento era o melhor que a gente ia fazer e não podia perder. Né? Hoje tem muita tecnologia, né? Já viu o jogo de futebol, parece que joga com um top, né? Que é para ter um chip. Você mede tudo hoje em dia. Você mede tudo, mensura tudo. O esforço que você fez, quanto você se deslocou, no caso do voleibol, quanto você saltou, etc. E com isso você monitora. Também você evitar lesões e tal, você tentar também, né? Porque aquela história, alto rendimento é quando o carro é Fórmula 1. Como é que um carro de Fórmula 1 que investe em bilhão no carro, quebra? E o seu Fusquinha 66, você põe na água, olha, ele não para nunca, porque ele anda o outro anda no limite. Então a possibilidade de quebrar é enorme, porque ele anda 300 por hora. E o outro vai 60. Um atleta de alto rendimento, ele anda 300 por hora. Então ele pode ter uma lesão, ele pode ter alguma coisa. Né? E você tem que tentar, de alguma forma, minimizar isso.